Pedro, se tu me permitires, eu posso começar aqui com uma intervenção acústica? Muito. Talvez... Alô? Tá vendo? Ou a gente pode compartilhar o microfone também, se for o caso. Não é qualquer intervenção acústica, né? Olha, isso é um compacto simples. Tecnicamente falando, é um compacto duplo. Compacto de vinil, né? Ou seja, cabia no máximo 7 minutos de música, geralmente, em cada lado. Mas o Brasil inventou esse tipo de formato, é brasileiro isso, de colocar 2 músicas em cada lado do compacto, né? Aí chamavam isso de compacto duplo, embora seja um disquinho só. Mas não tem música aqui. Por esse tempo, muito povo descia para o continente, cujas terras e gado queriam de quem primeiro chegasse. Homens da Laguna, de São Paulo, das Minas Gerais e do Planalto Curitibano desciam pelos caminhos das tropas. Muitos navegavam os rios em busca de ouro e prata. Um tal João de Magalhães transpôs a Serra do Mar, varou o continente e foi parar nas barrancas do Uruguai. Muitos requeriam sesmarias, outros roubavam terra. Ladrões de gado aos poucos iam virando estancieiros. Nasciam povoados nos vales e margens daqueles muitos rios. As campinas andavam infestadas de aventureiros fugitivos do presídio e da colônia do Sacramento, homens sem lei e sem pátria, homens às vezes sem nome. E era com gente assim que Chico Rodrigues engrossava seu bando. Quais são teus inimigos? Os bugres, as feras, as cobras, os castelhanos e o regimento de dragões. E teus amigos? Meu cavalo, meu mosquete, minhas garruchas, meu facão. Esse início aqui, esse disquinho, ele é dividido então em 4 fragmentos do Tempo e o Vento. Essa aqui é a capa que eu mostrei para vocês. Eu nunca tinha ouvido, salvo algum documentário, assim, a voz do Érico, né? Salvo alguma coisa muito de passagem, assim. Então, é a primeira vez que eu tive acesso, realmente, né, dele falando, dá para pegar bem as inflexões, não sei se deu para ouvir direito aqui, né? As inflexões dele, sotaque um pouquinho, né? A voz. A gente sempre imagina qual seria a voz de um autor, né? E é algo, para muitos casos, inacessível, né? Porque pegar autores do século XIX e tal, não existem gravações. Inclusive, eu imaginava a voz do Érico diferente. Né? Não sei como isso acontece, mas eu tenho essa coisa de imaginar qual seria a voz de um escritor. Né? Bem, faço então uma introdução aqui, né, a respeito disso. Esse disquinho eu tentei levantar a data, eu acho que até tem a data aqui em algum lugar, mas pertence aos últimos 15 anos, o espectro dos últimos 15 anos de vida do Érico Veríssimo, quando a gente perde um pouco da perspectiva, né? Ele faleceu em 1975, aos 75 anos, aos 70 anos, tá? Ele nasceu em 1905, e 15 anos antes, portanto, né? Ou seja, desde 1955, o Érico já era um autor consagrado. Isso é um fenômeno que acontece poucas vezes, né? De tão cedo, e hoje ainda mais cedo, hoje 55 anos é muito jovem, né? Um autor, na verdade, ele já sofria, no bom sentido, com as retrospectivas de sua obra, né? Lançamentos de edições completas, que eram incompletas, porque ele estava vivo, né? Mas ele prefaciou várias edições completas, entre aspas, ainda vivo, né? De uma obra incompleta, né?
E nesses últimos 15 anos, já como autor consagrado, ele escreve um pouco menos, né? Ele tem uma obra que diminui o ritmo da escrita, mas também por causa de coisas como essa, de gravar discos, né? Que autor, né? A gente tem alguns exemplos, mas é algo assim, para gravar um escritor gravar um disco no Brasil, tinha que ter uma demanda muito específica, muito especial, né? Isso aqui não é uma edição comemorativa, é uma edição comercial, realmente, né? Então, o Érico era uma celebridade, né? Faço isso como uma introdução para a gente pensar esses 120 anos do nascimento e também uma espécie de retrospectiva dos últimos 20 anos, ou seja, de 2005, quando o Érico comemorou seus 100 anos do seu nascimento. Esse aspecto da, digamos assim, um pouco visibilidade do Érico como persona mesmo, não é? E como figura pública, é muito interessante. Eu acho que ele foi muito inserido, não é, nas rodas de Porto Alegre. Tem um Érico assim muito apaixonado por Porto Alegre nos primeiros tempos, não como escritor exatamente, porque ele também era um crítico de Porto Alegre, mas assim, vendo em Porto Alegre uma espécie da metrópole encravada no sul do mundo, uma coisa assim. Eu acho que tem um pouco disso daquele garoto que viera do interior, de Cruz Alta, foi para a capital para estudar, depois teve um início de vida também assim em Porto Alegre, um pouco morando em pensões, uma experiência que ele relata justamente nas primeiras novelas, aquele ciclo de Porto Alegre ali dos anos de 1930. É bem interessante essa relação, não é, do menino que sai assim de uma região acanhada, distante, não é, em meios de locomoção ainda, para nós pelo menos assim, não é, muito incipientes. Quanto demorava a viajar de trem, por exemplo, de Cruz Alta a Porto Alegre, em 1915, em 1920? O que era morar em Cruz Alta, pouco mais que uma vila, um pequeno burgo, em relação àquele mundo que ele encontrou em Porto Alegre quando foi para lá? E o que ele conhecia daquela Porto Alegre nos primeiros tempos, interno, no Colégio Cruzeiro do Sul, no Memórias de Clarineta, que é o livro de memórias do Érico, que ficou incompleto quando ele morreu. Ele conta dessa experiência da solidão do internato, dos invernos do internato. Depois a volta para Cruz Alta, a crise familiar, a separação dos pais, uma separação muito complicada para a época, sim, década de 1920. Aquelas tentativas ainda de trabalho em Cruz Alta, antes de voltar definitivamente em Porto Alegre e se integrar definitivamente à vida da capital. Então, se a gente contar ali em 1915, que é quando o Érico está em Porto Alegre para estudar, mais ou menos, um pouquinho depois, não é? E os anos 20, que é quando ele já terminado o ginásio, volta para Cruz Alta, até ele ir definitivamente para Porto Alegre, que é 1930, ele é de 5, em 30 está com 25 anos. Ele é um jovem com 25 anos, que é mais ou menos a época em que ele começa, de fato, a escrever, vai trabalhar na Livraria do Globo, e começa a ter um convívio assim, com a intelectualidade ao redor. Então, eu acho que tem muito fascínio dele pela cidade, assim, não é? Por essas coisas da cidade, por entender, por compreender, e também muito desafio para se inserir em tudo isso, nesses primeiros tempos, nesses primeiros momentos. Mas é interessante, porque ele vai fazer essa carreira longa, que mais ou menos a gente... Quem acompanha o Érico mais ou menos conhece, não é? Sendo um escritor, um editor, um tradutor. O domínio do inglês vai ajudá-lo muito. Ele vai ir 2, 3 vezes para os Estados Unidos em diferentes períodos da vida. Isso é muito importante para ele, inclusive, como escritor e para a própria produção dos livros, né? Porque ele vai utilizar muito isso, inclusive.
Mas ele é um sujeito que, tendo este percurso, que tendo estas relações, digamos assim, de um pouco de aproximação, depois de aclimatação, eu diria assim, não é, de solidificação nesse ambiente, que é o ambiente da capital, é um sujeito que nunca quis sair da província. Esse é outro dado muito interessante da carreira do Érico Veríssimo. E eu acho que aí a província demandava muitas coisas dele, não é? Porque, por exemplo, na história radiofônica do Rio Grande do Sul, o grande papel da Rádio Farroupilha, que foi a grande emissora de rádio aí pelos anos 30, 40, 50, o Érico tinha programa infantil na Farroupilha. Programa que ele próprio apresentava e tal. Então, eu acho que essa inserção, assim, depois nos jornais, no Diário de Notícias, depois no Correio do Povo, naquele círculo cultural de Porto Alegre, e muitos daqueles saíram, muitos daqueles parceiros dele saíram. E ele ficou, de algum modo, ele permaneceu. Tem um estudo da Letícia Malar mostrando que, quando a gente estuda o romance de 30, o Érico não é a exceção, mas é quase uma exceção. Não é? Porque a grande maioria daqueles romancistas de 30, que, sobretudo, falaram de suas regiões, não é? O Zé Lins do Rego, o próprio Graciliano, a Raquel, é uma turma que, invariavelmente, fez aquele caminho de sair do seu local de origem e ir para o Rio de Janeiro, até para se aproximar da José Olímpio, a grande editora que os acolheu no Rio de Janeiro e tal, e que dá esta cara, assim, disso que a gente chama de regionalismo de 1930. O Érico é talvez o único caso daqueles que, estando fora do circuito, não publicando pela José Olímpio, não é? Ele consegue se inserir nesse conjunto de autores e ser reconhecido como tal. Tem um texto do Antônio Cândido, que eu acho que deve ser dos anos 40, por ali assim, texto, aquele rodapé literário que o Cândido escrevia na época, que eu acho que era não chamava Folha de São Paulo, mas é o órgão equivalente ao que hoje é a Folha. E eu não estou bem certo assim se é do Saga ou já ou é Música ao Longe, talvez Música ao Longe. Porque o Érico já tinha publicado Caminhos Cruzados, que foi bem de crítica e tal, e depois ele lança um livro seguinte ou dois e vem vários críticos assim dizendo que está aí, esse cara realmente é um autor de um livro só. Havia várias críticas sobre, enfim, a figura do Érico. Também aquela bronca assim, faz muito sucesso de público, mas também a obra não se sustenta e tal. E o Cândido defende o Érico, assim. Defende e ressalta esse aspecto assim, da teimosia dele em ficar já àquela altura, né, em permanecer na província, em publicar na província e insistir com um projeto literário, porque isso é muito claro na obra dele, assim, muito claro. Tem todo o ciclo de Porto Alegre, toda a inquietação que vai aos poucos levando depois ao Tempo e o Vento, e aquela já maturidade final, assim, com as obras de cunho mais políticos, não é? As autobiográficas, já mesmo nessa pegada de final de carreira. Mas em nenhum momento ele foge assim de estar focado em conduzir, não é, uma espécie de projeto mesmo, um projeto de literatura. Tem esse empenho, não é? E veja, e não é uma coisa assim que a gente possa pensar, bom, mas então não é, nós enquadramos o Érico agora aqui no sistema literário do Rio Grande do Sul, considerando um desses autores interessados, enfim, pelas nossas coisas, pelo nosso universo e tal. Não. Ele próprio diz que o que o leva a escrever é uma insuficiência que ele sente em compreender a sua gente e o seu estado, em compreendê-los do ponto de vista da experiência prática. Em geral, ele achava assim, desde a infância, a partir das vivências familiares e tudo mais, que era uma gente talvez um pouco cinzenta, né? Algo meio reto demais, se você fosse pensar naquelas figuras que o cercavam, as quais ele conhecia como figuras para transformá-las em literatura. E também ele tinha muita bronca com esse
provincianismo, assim, com essa coisa muito provinciana e tal. Então, havia inquietações profundas do Érico, ele confessa isso nas memórias, em relação à matéria que o cercava como matéria, digamos assim, de fato, com potencialidade literária, sobretudo a matéria regional. Sobretudo a matéria regional. Ele não acreditava nessa matéria como força de literatura. Eu acho que também um pouco assim, não é? Conhecendo, digamos assim, uma certa tradição laudatória, né, do regionalismo rio-grandense, da gauchesca e tudo mais. Então, ele me parece assim que as saídas dele do Brasil, sobretudo as primeiras idas aos Estados Unidos, não é? O conhecimento que ele tem da literatura, sobretudo a literatura anglófona, vai aos poucos e cada vez mais abrindo a cabeça do Érico, assim, nesse projetão que, de outro modo, é o grande incômodo do cara, não é? O Tempo e o Vento é o grande incômodo do cara. É como diz o Ernesto Sábato, não é? O novelista faz novela porque alguma coisa o incomoda, tem uma imperfeição que o cerca. Vocês conhecem a frase do Sábato, não é? Os deuses não escrevem novela, quer dizer, então... E o Érico parece que tem essa coisa, assim, não é, que vai amadurecendo. A gente percebe isso no conjunto da obra. Mas é isso, não é? É um cara ocupado, ao final de contas, enredado, ao final de contas, não é? Com esse mundo que o cerca, não é? Com as coisas, com o universo todo que o cerca. E a sua literatura, acho que é uma resposta, de fato, contínua, eu acho que qualificada, diria assim, não é? E perfeitamente assim aparelhada no sentido de permanecer. A gente continua lendo o Érico com gosto, e não apenas lendo o Érico com gosto, porque ele é um novelista de mão cheia, e ele envolve o leitor, é um excelente autor, né, para você trabalhar com formação de leitura, por exemplo. Porque ele tem alcance humanista, sobretudo, não é? Social e humanista. Eu acho que são obras que permanecem nesse sentido, mesmo que a gente esteja falando aqui de um realismo lá dos anos 30, dos anos 40, mas, enfim, é um modus operandi do romance que, de algum modo, ainda está aí, né? Uma armação de mimeses e tal. E de recursos todos, não é? De poética narrativa, que eu acho que ele domina muito bem. E também, assim, porque eu acho que há sempre coisas a explorar na obra dele, há sempre coisas a surpreender na obra dele. Quer dizer, tem armações todas, intertextualidades todas, pequenos tesouros aqui e ali, em diálogos, e, sobretudo, em formulação de personagens, ele é muito bom nisso. O Gerson aqui foi uma espécie assim de descobridor, quase como eu digo, não é? Descobridor não no sentido de ter descoberto, mas de tornar visível, no sentido assim, né? Quer dizer, tornar descoberto nesse aspecto. A relação imensa, profunda que a obra do Érico tem com a música, não é? Descobrindo coisas até insuspeitas para a maioria dos leitores, não é? E aí só um cara como o Gerson poderia ter feito isso, porque é músico de formação. Então, descobria várias cifras que o Érico vai deixando, assim, às vezes na formulação de um diálogo, às vezes na armação de um capítulo, às vezes na combinação entre as diferentes partes de uma obra, e que tem um andamento perfeitamente melodioso, harmonioso e tudo mais. Mas, enfim, um pouco aqui, não é, da nossa combinação improvisada, Gerson, para contribuir com o debate. Sabe, Pedro e pessoal, tem algumas coisas que me intrigam, né, na obra do Érico. Porque eu comecei essa pesquisa da música no Érico em 2005, né, valendo, digamos assim, dentro do doutorado, né, porque sem saber antes eu pesquisei desde a infância, porque eu sou leitor do Érico desde a infância. Mas passados
eu defendi ela lá por 2009, 2010, depois veio o processo de lançamento em livro e tal, então eu fui até quase 2015 envolvido com isso, né? Então eu tenho um hiato agora de 10 anos, né, que eu deixei de lado um pouco isso. E eu pensei, não, esse ano eu vou retomar então um pouco, né? E passado esse tempo, ou seja, de 20 anos do início da pesquisa, tem algumas coisas que me intrigam muito ainda, até na questão da música no Érico, né? O Pedro sabe, né? O Pedro foi minha banca. Foi minha banca. Não existe livro do Érico Veríssimo sem música. Isso, assim, quando eu lancei como hipótese, né, que a música era importante na obra do Érico, nem eu mesmo acreditava que seria esse ponto. Ele não tem livro sem música, tá? Não tem livro onde a música não ocupe um papel central, né? Isso, claro, vinha de um desejo, ele mesmo diz, né, frustrado, né, ele gostaria de ter sido músico, ele fala isso muitas vezes, e então de transformar a literatura dele, né, de alguma forma, numa literatura que contivesse muitos elementos musicais. Mas o que me intriga ainda, passados 20 anos do início da pesquisa, né? Uma questão é a seguinte, ele tem esse ciclo de Porto Alegre, ou seja, todos os romances iniciais da década de 30, que se passam em Porto Alegre ou no interior, né, na sua primeira cidade fictícia, que não é Santa Fé, é Jacarecanga o nome, todas transfigurações de Cruz Alta, né? Mas cujo centro ainda é a província em contraposição à capital, né? E nesse ciclo de Porto Alegre, onde ele insere Porto Alegre no mapa da literatura, né? Porto Alegre até então era uma cidade praticamente inexistente em termos literários, né? Ele, ao fazer esse ciclo de Porto Alegre, com personagens que se repetem em vários livros, né? E cujo ciclo ele só vai fechar na década de 40, com O Resto é Silêncio, ele fala da música de Porto Alegre na década de 30. E ele fala de praticamente todo tipo de manifestação musical que acontece na cidade, desde a música de concerto até a música chamada popular, né, do rádio, etc. Mas ele fala em jazz, ele fala em blues. Aí vem a primeira surpresa para mim. Como que aquele rapaz, nascido em Cruz Alta, eu que hoje dou aula de história do jazz, né, história do rock, etc. e tal, e hoje, claro, a gente tem muito mais informação, mas há 20 anos atrás, ou mais, quando eu comecei a formatar essas disciplinas, ainda havia dificuldade de conseguir informação, né? Como é que um rapaz vindo de Cruz Alta, na década de 1930, tinha tantas informações a respeito, por exemplo, de blues, né? Era um troço, para mim, assim, incrível, porque ele não tinha ido para os Estados Unidos. Ele vivia em Porto Alegre. Eu digo assim, o blues e o próprio jazz estava começando a ser divulgado no mundo. E já existia, né, essa tendência em Porto Alegre. Mas, virtualmente, não havia bibliografia sobre isso. E ele é super acurado assim, nas descrições e tal. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, no início da década de 40, ele vai quase para conferir. Ele passa pelos lugares onde o blues nasceu, no Mississippi e tal, mas ele refaz uma história que já existia na cabeça dele. Isso, para mim, é muito surpreendente. Eu não sei quais eram as fontes dele para fazer isso, como é que ele, né, tinha essas informações. E tem uma mão levantando lá ou não? Tá, depois a gente vê. Então, isso é uma surpresa, né? A outra, que o Érico foi se transformando aos poucos, né, muito rapidamente, até no nosso maior escritor, né, uma grande figura literária do Rio Grande do Sul, a qual, por bem ou por mal, ou seja, os escritores que vieram após o Érico, eles tiveram que, de certa forma, prestar contas ao Érico, né? Por quê? Eles teriam que... Muitos seguiram os passos do Érico. Existe uma anomalia sul-rio-grandense, que é querer escrever uma trilogia, né? Graças ao Tempo Vento. Vários escritores vão... A Letícia Werschowski escreve uma trilogia, né? Ela disse, quando eu entrevistei ela, eu sou considerada o Érico de Saias, né? O José Guimarães, contemporâneo, um pouco mais novo, né, que o Érico, tenta, mas falece antes do terceiro livro, então não consegue completar a trilogia.
né? E essa coisa ficou como uma sombra, assim, o Assis Brasil. Às vezes umas trilogias meio forçadas, né, para o cara chegar e conseguir fazer uma trilogia. Mas para que tem que fazer uma trilogia, né? É a sombra do Érico. E a outra questão é que os mais novos, aquela geração que começa a negar o Érico, né? O Caio Fernando Abreu, por exemplo, não tem nada a ver com o Érico, né? É por negação ao Érico. Né? Não existe uma total independência. Tem aquela figura lá no fundo, né, provocando isso. E aí vem uma questão que eu não consegui resolver nesses 20 anos também. Porque eu conheci toda a família viva, né, do Érico, coisas inusitadas, que até depois eu conto, se for o caso. Né? Mas, na época, se eu não me engano, o Paulo Bettencourt, que é um escritor, mas é editor também, eu acho que, né, estava escrevendo, para os 100 anos do Érico Veríssimo, uma biografia do Érico. Essa biografia nunca veio ao público, e nem uma outra. Talvez um dos casos únicos de um grande escritor, considerado assim, canonicamente um grande escritor, que não tem uma grande biografia. E eu diria, nem uma pequena. Não tem uma biografia, né? Quando muito assim, compêndios pequenos, etc., assim, que passam muito rapidamente pela vida dele. Esse é um mistério que eu não consegui resolver, porque eu fiz pergunta para muita gente. E o Érico tinha uma outra coisa, que talvez explique isso, mas eu fiquei pensando o que isso significava. Talvez até o Pedro saiba alguma coisa. Um dos grandes amigos do Érico era o Flávio Loureiro Chaves, né? Crítico. Era também um grande um ensaísta crítico, né, e tal, aqui do Rio Grande do Sul, e que gostava muito tanto da figura humana do Érico quanto da obra. E foi um grande divulgador também do Érico. E o Flávio era tido assim como alguém que tinha muito material, era o biógrafo ideal para escrever, né, algo sobre o Érico. E aí, várias informações e tal, algumas até que eu vi de entrevistas do próprio Flávio, diziam que ele jamais escreveria uma biografia do Érico e que ele, por amizade, tinha queimado, né, destruído vários documentos relativos, assim, mais pessoais. E, então, é algo assim bem curioso, porque eu fiquei pensando que documentos seriam esses, né? O que afinal de contas... Existe um outro Érico, porque o Érico era muito assim, uma pessoa quase que unanimemente considerada uma pessoa querida, equilibrada, né, ponderada, né, uma pessoa, enfim, honesta, etc. E tal. E aí você começa a se perguntar, afinal de contas, existe um outro Érico também por trás disso, né? Um Érico que não quer ser divulgado, né? Fica no ar aqui. Não acredito muito nessa hipótese, sabe? Sempre existe um outro eu, né? Naturalmente, mas nesse caso, assim, que fosse uma coisa, né, que levantasse um tipo de suspeição e tal, e que o próprio Flávio tivesse uma documentação algo comprometedora, não creio tanto. Convivi bastante com o Flávio, ele foi nosso professor visitante, que ele tinha material, aquele material que é o genético, enfim, né, das anotações do Érico, que há muita coisa no próprio acervo, organizado pela Maria da Glória e pela turma lá da PUC. Aliás, essa organização coincide com o meu período de PUC, exatamente, mas eu não trabalhei no acervo. Várias colegas, sobretudo, trabalharam naquela época lá, porque a PUC vinha de organizar vários acervos naquele momento, com doação de materiais e tal. E o do Érico tinha uma peculiaridade, porque era na própria casa lá dos Veríssimo, né? Então, a turma trabalhava lá todos os dias, de manhã e de tarde, na parte de baixo ali, né, também próximo tem o próprio escritório, na época, né, o escritório do Luiz Fernando. Eu fui uma vez lá, sim, mas eu nunca trabalhei assim no acervo. Vários colegas eram bolsistas e, claro, um dos nossos assuntos de turma era a Casa dos Veríssimo, naturalmente. A dona Mafalda era viva na época, a esposa do Érico, viúva do Érico, né?
E ela ia sempre conversar lá com os bolsistas. Ela adorava isso e contava muita história, muita história. Ela era uma grande contadora de história, assim e tal. E guardava um carinho da relação dela com o Érico, enfim, da própria história familiar deles, que era uma coisa absurdamente comovente. Sem contar que ela era uma pessoa assim extrovertida, conversava e tal. E a casa do Érico, não é, por muito tempo, enquanto o Érico viveu e depois que ele morreu, já com o Luiz Fernando, sempre foi um ponto de encontro em Porto Alegre, não é, para escritores, artistas e tal. Então, uma casa assim onde circulavam Fernanda Montenegro, Chico Buarque, essa turma toda que vinha a Porto Alegre necessariamente passava lá pela Casa dos Veríssimos. Era uma espécie de atração assim em Porto Alegre, que fica numa rua chamada Felipe de Oliveira, não é? Que é o poeta aqui de Santa Maria, curiosamente. Mas, Gerson, tem um ponto ali dessa, digamos assim, pré-história da formação do Érico. Aliás, isso é uma coisa que dá um estudo interessante no Brasil, não é? Como é que esses sujeitos, assim, muitas vezes saídos de rincões escondidos no território pátrio, não é, se apresentam com um grau de ilustração, de conhecimento, de atualidade, em épocas muito recuadas. Nós consideramos o Érico, estamos falando aqui do iniciozinho do século XX, não é, aqui na região da Campanha, Cruz Alta, você nem está próximo da capital, nem nada, e nem próximo do Prata, que você poderia ainda ser, se estivesse em Pelotas, por exemplo, né, Bagé, Jaguarão e tal. Mas não, está encravado aqui, mais para o lado dos campos da Vacaria do Mar. Aqui. E da onde que vem assim, esse saber que esses sujeitos trazem? São sujeitos que não têm grande escolaridade formal. Nós estamos falando aqui de uma geração, praticamente toda ela, uma geração que teve ou formação básica ou ginásio, formação ginasial, que é o que corresponde hoje ao médio, se aqui ainda chama assim, né? Ensino médio. Então, assim, a despeito disso, eram caras que dominavam idiomas, não é? Muitas vezes até tinham bom conhecimento assim de línguas clássicas, eram grandes leitores, quer dizer, de onde que vinha isso tudo? Eu acho que sempre tem um pouco de história, ou da família, ou de um parente, ou de parentes, ou do doutor da cidade, digamos assim, né? Que era sempre uma figura dessas. O Brasil com esse passado senhorial, colonial e tal, quer dizer, sempre tem alguma figura aí que parece que, de algum modo, ao seu redor, não é? Fornecia uma espécie assim de farol, daqui a pouco aqueles jovenzinhos iam frequentando a biblioteca e tal. E o Érico tem alguns dados familiares nesse aspecto que são interessantes. O avô paterno do Érico, que é o cara rico, Dr. Franklin Veríssimo, pai do pai do Érico, portanto. O pai do Érico é Sebastião Veríssimo. Esse é o sujeito do sobrado em Cruz Alta. Ele constrói o sobrado, e é o sobrado que já na época do Dr. Franklin, na infância do Érico, tem uma biblioteca alentada e tem uns negócios desses aí, gramofone e tal, não é? E eles ouviam música, eles tinham lá uma coleção de discos e tal. E isso o Érico teve um pouco, acho que esparsamente, da infância. Bom, o pai do Érico é o cara aquele que vai depauperar, não é o quinhão que ele tocou. Eles moravam numa casa boa, perto do casarão, do sobrado, onde tinha a farmácia, que era do pai dele. É ali que ele passa a infância dele. Só que o pai, assim, farmácia, remédio para pobre tem que dar porque não tem dinheiro para pagar. Parente também não paga a conta. Então o cara foi liberando assim total o que tinha na tal de botica lá. Ele quebrou, mas depois também ele vai se envolver muito em jogos de azar, em jogatina, não é? Começa a beber muito também. Tem assim um rol de amantes e tal. É filho do Dr. Franklin Veríssimo, de Cruz Alta, afinal de contas, mas o cara
fica completamente depauperado, não é? Quando chega assim, quando o Érico tem ali lá os seus 20 anos, a crise está insustentável, a sua mãe separa-se do seu pai, a dona Abigail, a dona Bega, nome da mãe do Érico. E eles vão morar, então, com a família dela, né, com os avós maternos do Érico. Ele conta no Solo de Clarineta que a avó dele recebeu a mãe separada de cara muito fechada. Ela ficou braba que a filha... era um escândalo absurdo para a época. Assim. Esse pai é um pai que depois meio que se perde na vida, não é? Ele parece que teria até vivido um tempo aqui por Santa Maria, trabalhou um pouco aqui essa coisa quando estava instalando ainda a estrada de ferro e tal. Tem uma história que é muito comovente, não é, que o Érico sabe que ele está seguindo de trem, um destino, o trem que ia para São Paulo, né? E o Érico vai à estação férrea e leva um pão e um pedaço de linguiça para dar para o pai. E a última vez que ele se veio. Né? Eu acho que ele estava indo embora. Sim, ele estava indo embora, exatamente. Eu não sei, eu estava tentando lembrar se é a Revolução de 30. Acho que é a Revolução de 30. O pai foi embora para lutar numa revolução dessa. Talvez 23, né? Ele foi na estação ferroviária, não sei, eu acho que de Cruz Alta mesmo. Levar o pão com linguiça para o pai, e o pai estava já quase mendigo, assim, né? E ia embarcar para ir lutar na Revolução, e ali ele sumiu. Então, voltando ao fio da meada, com essa família depauperada, mas ele ainda tem ali um pedaço de, acho que adolescência, início da juventude, não é? Em Cruz Alta, morando com essa mãe, tentando trabalhar um pouco num banco, depois na própria farmácia, que a farmácia passa também para um tio e tal, depois ele chega a ser sócio na farmácia, a farmácia quebra de novo, vai quebrar igual e tal, até que ele volta definitivo para Porto Alegre. Mas aí que está, nesse meio tempo, não é? Ou já mais ou menos por essa época, quem passa a morar no casarão é um tio, não é um médico, na verdade, que é casado com uma irmã do pai do Érico, com a tia do Érico. E o Érico frequenta muito, continua frequentando muito o casarão, e aí, ele que era o menino que sabia inglês, que veio de Porto Alegre, que tinha o ginásio, não sei das quantas e tal, muito incentivado por esse tio e por um segundo tio que também era assim ilustrado e tal, eles têm verdadeiras tertúlias semanais assim familiares, certo? E aí quero falar um pouquinho desse tio, não é? Porque esse tio casado com a irmã do Sebastião é uma figura assim que eu acho muito peculiar assim. Olha só, a minha família não é de Tupanciretã, que fica um pouquinho para cá de Cruz Alta. A minha avó materna, olha, eu imagino que a avó tivesse assim uma idade muito próxima da do Érico, eu acho assim, talvez um pouquinho mais velha até, sabe? E ela contou muito da minha infância, ela contava muita história, né? Então ela contava muito da minha infância a história de um médico a quem ela adorava, assim, e o sujeito tinha muita iniciativa e tal, que eu nunca sei se ele morou em Tupã ou se ele ia atender lá. Isso nunca, na época também, não ia perguntar. Eu só sei que ele é um sujeito que vai de Quaraí, é um caminho feito por este cara e também pelo... é o Moisés Zelinho? Não é Moisés Zelinho, que tinha farmácia lá em Tupã. Bom, mas, enfim, é um outro desses intelectuais que naquele momento se estabelece lá. Tupã é um vilarejo, na época, assim, é um distrito de Cruz Alta, tem a farmácia, mas tem o grande elemento que é a estação ferroviária. O trem passa ali, certo? E liga ali com Cruz Alta, para frente e tal, e para cá também. E a avó sempre falava nesse doutor Catarino. Doutor Catarino. Que é o sujeito através do qual ela e a família dela, e, enfim,
comunidade conheceu o cinema. Ele tinha um projetor de cinema, levava lá, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, e projetava os filmezinhos lá, num barracão improvisado, um galpão, uma coisa assim. Então, eu sempre tinha muito essa figura. O Dr. Catarino, para mim, era absolutamente familiar, assim, tem essa história. E aí tem várias intercorrências, porque aí tinha os filmes, as pessoas se assustavam, saíam correndo de dentro daquele negócio e tal, porque aqueles primeiros filmes tinham muito essa meio piada, meio lenda, meio anedota, assim, né? E isso era folclore familiar. O Dr. Catarino era nosso íntimo ali, porque a avó contava muita história do Dr. Catarino. Eu estou numa banca em Florianópolis, há uns 15, 20 anos atrás, e a Zaide estava na banca, a Zaide de Cruzal, falecida hoje, né? É uma banca sobre um livro do Érico. E a Zaide, que é de Cruz Alta, na banca também, fez arguição e tal. E depois a gente estava conversando e disse assim, como eu lembro do Dr. Catarino, que conheci já velhinho, caminhando devagarinho e tal. Dr. Catarino. Mas quem é esse Dr. Catarino? Eu não tinha feito a ligação. Aí disse, é o tio do Érico. Eu casado com a irmã do Sebastião. E aí, bom, aí a Zaide sabia um pouco da biografia do Catarino, me mandou até uma fotinho dele depois, assim, o Dr. Catarino Zambuja. Então, assim, considerando assim essa, digamos assim, juntando um pouco essas pontas, a curiosidade do Catarino, projetor de cinema, não sei o quê e tal, essa coisa assim meio inquieta da personalidade, eu julgo que ele era um cara que médico e tal na comunidade. Imagino que tenha sido uma dessas fontes aí, não é, que levou o Érico a, digamos, precocemente, não é, ter contato de um modo surpreendente com música, mesmo até com literatura, e eu diria até com outras artes, assim, não é, insuspeitas. Eu até recuperei aqui, ó, um trechinho do solo de clarineta. Dr. Catarina Zambuja habitava o sobrado dos Veríssimos, onde os nevoeiros tinham curta duração, dissipados que eram pelo sol dessa região semitropical, em que reinava uma simpática falta de ordem e um certo indiferenciamento para com o calendário do relógio. Faz cerca de 30 anos que o Dr. Catarina Zambuja morreu. Isso aqui é 1970, 30 anos, 40 então, não é? Mas no exato momento em que escrevo estas linhas, sinto sua presença aqui ao meu lado. Lendo o que escrevo por cima de meu ombro e rindo o seu riso manso e nasalado. Ouço o seu pigarro e sua respiração cansada de um homem que só pode contar com um pulmão. Sinto um cheiro ativo de sarro de cigarro. Por neste momento, ele limpa sua piteira e mancha de nicotina as páginas destes originais. Entre 1926 e 1930, passei por uma fase de grande entusiasmo pela ópera. E a recitar versos parnasianos e simbolistas, ou então a comentar o mesmo e a imitar teatralmente. Voz, gestos, cacuetes, certos figurões, ou mesmo figurinhas da nossa comunidade. Nos para mim inesquecíveis serões daquele casarão avoengo, às vezes nos metíamos na pele de personagens de Eça de Queiroz e representávamos cenas inteiras de Os Maias, ou o crime do Pai Amaro, ou o crime do Padre Amaro. Catarino chamava a mulher de São Joaneira e desatava a rir. Minha tia entrava de bom grado no brinquedo. Então, dá uma ideia, assim, não é? Do que essas pessoas, de algum modo, faziam, não é? Para suprirem um pouco, não é, esse meio acanhado onde viviam e tal. E também a figura dessa espécie de dínamo ali, não é, que trazia para si, sobretudo os seus, eu acho que ela é transformadora e são figuras importantes assim, não é, de um passado tão recuado,
onde realmente você ficava um pouco, não é, na dependência de ter a sorte, não é, de ter lá um tio Catarino com a sua biblioteca, com seus discos e tal, não é, com a sua inquietude para fazer as coisas acontecerem. Então, aqui só puxando assim esse dado, né, que é um dado biográfico do Érico, mas que acho que é um dado bem interessante, que também diz muito assim de uma época, dos haveres, dos hábitos, mas também eu acho que da própria, digamos assim, condições dadas e no caso aproveitadas, né, pelo autor. Bem, vocês já devem ter notado que só pela minha pilha aqui que a gente já fracassou, né? Que nós era para um seminário de Érico de 6 meses aqui, né? Então a gente não vai ter como fazer isso, né? Essas aqui são primeiras edições do Érico que eu tenho. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, pode dar uma olhada. E tem algumas curiosidades, eu ia trazer aqui, mas não vai dar tempo, não vou nem tentar, tá? Sobre a música no Érico, primeiras edições que contêm partituras que depois foram retiradas e tal. Eu acho que, para haver uma dinâmica de conversa, né, a gente abre para perguntas e tenta seguir um pouquinho mais respondendo perguntas e falando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aquelas mãos que eu vi eram porque queriam perguntar ou era uma assombração minha? Vem aqui, então. É que daí tu não vai conseguir ser ouvida. É que daí não grava lá. Daí não vira documento policial. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma pergunta em relação a uma colocação que o professor Assis Brasil, em certa feita, realizou lá em Porto Alegre. Existe toda uma sina na trajetória do Tempo e Vento, e eu acho que em outras obras do Érico também, que é mostrar, até a década de 40, mais ou menos, a ascensão de grandes famílias, o que seria uma grande família, que progressivamente vai ter uma decadência muito brusca, historicamente, uma queda absurda, e isso vai marcar também o fim de todo um período, que seria o próprio período do Vargas, né, uma questão política. O que vocês acham disso na literatura? Como é que isso se marca mais na literatura dele aqui no Sul? O que vocês pensam sobre isso? Bem, eu vou tentar responder rapidamente, depois passo para o Pedro. Primeiro, eu acho assim, o Tempo e o Vento não é isso. Isso é uma fama antiga do Tempo e o Vento, né? Mas o Tempo e o Vento ele é uma obra polifônica, né, para usar um termo musical. Ele tem muitas linhas narrativas que vão se amarrando durante o romance, né? E um dos equívocos que eu acho assim que acontecia muito na crítica, talvez uma crítica mais superficial até, mas que era comum, de dizer que é a história das elites e tal, né? E não é. Tanto que ele tem, num desses planos narrativos do Tempo e Vento, a história dos carés, né, que são os desvalidos. Inclusive é em itálico, né? No Tempo e Vento eles são demarcados por itálicos. E que essas linhas vão se encontrar lá adiante, né? Porque uma das descendentes dos carés, que é o povinho miúdo, né, que vai lutar nas guerras, que vai alimentar o continente, né, com as suas lutas, etc. e tal, mas que não aparece na história, né? Só que no Érico ele aparece, ele está ali, né? Então é polifônico, são várias linhas narrativas, né? E uma das linhas, talvez central pelos personagens, é a questão da decadência e tal, mas também era um problema familiar do Érico. Ele estava retratando, né, a própria família, né? Tem uma questão, não sei se todo mundo já leu, provavelmente nem todo mundo leu O Tempo e o Vento, mas a gente descobre quem é o narrador do Tempo e o Vento só no final, né? Então eu não vou dar spoiler aqui. Então você tem que ler os 7 volumes lá para chegar, né, quem é o narrador, né? Mas é uma descoberta muito interessante esse narrador, quem é esse narrador, né? Se eu fosse usar uma expressão para definir um pouco assim uma certa linhagem histórica do Érico, né? Sem entrar aqui em discussão de romance histórico ou não romance histórico, mas pensando na história, conceito de história, eu diria que tem uma coisa meio história cíclica, assim, né? Tem uma passagem de ciclos, isso acho que está muito do Érico, assim.
Se a gente pegar mesmo O Tempo e o Vento, se você pegar ali, você tem um ciclo de formação mesmo do Estado e toda a complexidade do caldo de culturas formadoras, um ciclo de afirmação do coronelismo no Rio Grande do Sul, certamente, e depois a transformação disso, não é, desses, digamos assim, descendentes dos coronéis nos sujeitos urbanos, um pouco bacharéis de gabinete e tudo mais. É claro que há decadência familiar em torno disso, mas não necessariamente uma decadência econômica, às vezes sim, às vezes não, não é? Mas a mudança de valores, sim. Valeria um pouco isso para os Vasconcelos, lá daquele ciclo inicial da Clarissa ali também, né? do povo de Jacarecanga, que, citado pelo Gerson, também tem um movimento meio assim. Lá até tem um dado muito curioso, não é? Porque também no Tempo e o Vento aparece, que é a chegada dos imigrantes. Mas naquele ciclo de Porto Alegre tem um certo apontamento ali que aqueles fazendeiros estão perdendo terreno para a Gringolândia que está despontando no horizonte. Sei lá, parece que é assim. E veja, isso, do ponto de vista da história, não é um dado claro naquele momento. Assim. Estamos falando dos anos 30 para 40 no Rio Grande do Sul. A propósito, e um escritor aqui de Santa Maria, esteve o Vitor Biasoli, né, ele tem um estudo aqui de Santa Maria, que também, se a gente pegar a história de Santa Maria no século XIX, é largamente portuguesa, né, de fazendeiros miscigenados com os indígenas. São os moradores de Santa Maria. E era uma cidade com, segundo os levantamentos históricos, bastante liberal, no sentido não que hoje se dá, né, mas uma cidade que tinha certos costumes anarquistas até, né, tinha uma tendência a isso. E que foi, com a chegada dos imigrantes italianos, houve uma ascensão ao poder, o catolicismo ultramontano, né, a ascensão ao poder que transformou Santa Maria, por exemplo, no que é hoje, né, porque eles vão querer ascender ao poder, esses imigrantes, vão trazer um catolicismo muito mais cerrado para a cidade e tal, né? E aos poucos, através do comércio, principalmente, né, vão transformar. Então, eu acho que é uma história que cabe para nós também, né? Mas é isso, sem me espichar aqui, senão eu vou explicando o Érico até de noite. Mais alguma pergunta? Perguntem. Nada do Tempo e o Vento, hein? Não. Eu posso fazer um relato, então, meio já para encaminhar ao final, né? A gente... Você vai vir aqui? Deve ser terrível. Fico ali na frente. Primeiramente, oi, tudo bom? Boa tarde, todo mundo. Eu li O Tempo e o Vento, acho que os três primeiros livros. Eu não cheguei a terminar, porque eu sou um leitor meio preguiçoso, perdão. Mas nesses 2 primeiros livros, o Érico foca bastante na visão feminina acerca do que se passa ali. Ele escolhe uma óptica feminina para olhar para essa formação dessa cidade. Toda a sina da Ana Terra, que tem o marido, o irmão, o pai mortos, e vai para uma cidade nova, só com o filho dela. Eu queria saber que o prof. Pedro falou que o Érico teve essa mãe que se separou do pai em uma época tão antiga e tão complicada para uma mulher se separar do marido, voltar para a casa da mãe, e o senhor falou que a mãe recebeu ela com uma cara muito fechada, e eu já lembrei da Bibiana, que é uma mulher muito fechada, e que, ao mesmo tempo que ela se coloca nesse lugar submisso da mulher, ela também é uma mulher que tenta controlar a vida das outras pessoas ali dentro do casarão, e eu queria entender se ele viu essa inspiração nessas mulheres que ele conviveu para criar essas personagens e para propriamente escolher essa óptica por esses primeiros livros deles. Muito obrigado. Olha, como é teu nome? Gabriel. Tá.
A minha opinião, né, e não é nada mais que uma opinião, uma percepção apenas, né? É exatamente essa. Eu acho que o que se pode chamar, de uma forma um pouco dúbia, de feminismo em Érico, né, seria a partir da perspectiva dessa separação. Ele não tem uma visão nada positiva do pai, né? A visão do pai é péssima mesmo, né? E tem, claro, uma dor e tal, né? Existe um fator assim que eu acho muito interessante no Érico, e eu conheci a casa dos Veríssimo lá também no tempo da pesquisa, convivi lá. Eu vou falar rapidamente disso, mas as mulheres são centrais na casa do Érico, né? E eu acho que vem desde a infância isso, né? Depois passou para a dona Mafalda, já tinha a dona Bega, era a mãe, né? Passou para a Mafalda, e a dona Mafalda aí se torna uma matriarca com o falecimento do Érico. Depois passou para a Lúcia Veríssimo, a esposa do Luciano Veríssimo, é ela que hoje, inclusive, você tem que marcar a hora para ir lá, é com a esposa do Luciano Veríssimo. Então, é uma sociedade, nesse sentido, bem matriarcal, né? E eu acho que isso, sim, pesou muito, muito, muito na visão que ele teria, e, naturalmente, a mãe dele, por todas essas questões da dificuldade, foi uma mulher muito forte. Não tenho a menor dúvida disso, né? Então, essas mulheres fortes, elas vão aparecer na narrativa a partir dessa perspectiva. E talvez porque isso fosse algo recorrente, no sentido dele perceber, a partir da história da mãe, que o Rio Grande do Sul era feito por mulheres fortes, porque os homens estavam sempre, como, para usar uma expressão do Capitão Rodrigo, né, um dos personagens, que considerava a guerra festa, né? Então, ia para a festa, que era a guerra, né? Homens que não ficavam muito tempo em casa. E esse era o pai dele, né? Então, é uma perspectiva que eu acho assim, muito forte. É difícil, né, a gente fazer essas associações assim em literatura, mas claro que tem uma evidência aí dessa figura materna, mas não só da figura da mãe do Érico, né, a Begail, Dona Bega. Ele, no solo de clarinete, ele diz que a família da mãe dele era uma família de mulheres fortes, assim, teve tias também muito fortes. Ele até tem uma delas lá que ele cita a inspiração para Maria Valéria, por exemplo, que é uma personagem muito forte no Tempo e o Vento, né, naquela segunda parte da trilogia. Teria inspiração na Maria Valéria. Aliás, o Érico, nesse sentido, era um sujeito que costumava fazer um planejamento rigoroso de seus livros e estabelecer toda uma galeria das personagens. Quando nasceram, quem eram, como se chamavam, dando os nomes e tal, antes de realmente partir para escrever a história propriamente dita. Então, eu sempre fico me perguntando, né, o processo criativo é um processo complexo, ele tem, certamente, assim, multi-inspirações e motivações e tal. E em que medida, por exemplo, a problemática de você apostar numa espécie de matriarcado, numa terra não é completamente ditada historicamente e culturalmente pelo patriarcado, também não é uma opção consciente dele, assim, no sentido assim de como projeto literário mesmo. Aí as coisas meio que se casam, quer dizer, você já tem um sujeito que conhece da experiência familiar e tudo mais, essas mulheres tão fortes, que conviveu com elas, que parece assim que são tipos que lhe impressionam desde logo, com uma história familiar que inclusive se atualiza na própria história depois da família que ele constrói dali para diante, né? Depois que casa, tem filhos, etc., e que permanece realmente até hoje, é um dado interessante esse lembrado pelo Gerson aqui. Mas acho que tem muito também assim de projeto literário. Eu diria que tem também, assim, sabe, de você pensar como é que essas coisas se arranjam e como é que isso se coloca, digamos assim, para você fazer, sim, uma história que é uma história, enfim, épica. A Paloma até falou aqui na nossa apresentação, lembrando sobre o Tempo e o Vento, né?
mas que tenha um ponto de vista muito peculiar, assim, talvez quase contracorrente, se nós pensarmos para a época, como O Tempo e o Vento, de fato, acho que tem, assim, alcança. E o fato de não é você pegar a perspectiva feminina, a perspectiva da mulher, eu acho que é um dado interessante, muito peculiar da obra, né, e que ajuda a dar à obra justamente essa posição assim quase única, não é, na literatura brasileira, pensando, não é, num autor que trata de uma região, da sua região, né, que tem esse grande projeto, assim, que é um projeto algo épico, que lembra sempre uma ideia de fundação, mas aqui uma fundação não exatamente patriarcal, mas uma fundação que vem pelo matriarcado, pela ideia da mulher, da mãe, da terra. É um dado, de fato, que faz muita diferença. Faz muita diferença. Acho que a gente tem que encerrar, já estamos passando da hora. Alguém teria alguma pergunta ainda? Senão eu vou fazer uma pergunta para o Pedro aqui, que é para encerrar. Tá, então eu vou fazer... Pedro, por que a gente não tem uma biografia do Érico? Eu acho que um dado que inibe um pouco, eu diria, nós temos grandes especialistas em Érico, não é? Você citou o Flávio, não é? A Maria da Glória é outra profunda conhecedora, assim, da obra, da vida do Érico, como o Flávio também. Eles ali, não é, estão muito próximos um do outro. Para não falar de várias outras figuras que trabalharam muito de perto com o conjunto da obra do Érico e tal. Então, assim, me parece, em essas figuras não assumindo esse papel, não quero, assim, aqui exatamente criar uma hipótese que, enfim, não seja absurda e tal, mas me parece que há uma inibição, assim, sabe? Inibe. Eu mesmo fico pensando, quer dizer, você acha que a gente enfrentaria essa, por exemplo? Acha? Já é corajoso. Mas assim, mas eu acho que isso eu acho que essa é uma questão. A outra questão, assim, é um trabalho gigantesco e hoje não diria dificultado, mas estava muito mais fácil de fazer quando o material estava todo em Porto Alegre, por exemplo. Esse material está no Rio de Janeiro, na Fundação Moreira Salles, foi doado pela família, já faz bastante tempo isso, não é? Então, isso não deixa de ser um fator que quem for fazer a biografia tem que dar um jeito de arrumar uma bolsa e tal, e ir para lá e tudo mais. Mas, enfim, é um tema em aberto. E talvez assim, né, Gerson, um terceiro motivo, é um desafio muito grande. Assim, o cara tem uma obra imensa, tem um peso imenso, não é? Tem, assim... Eu acho que cada vez menos, mas ainda não é muitos vivos que conviveram com ele, que sabem muitos detalhes, que privaram com o Érico Veríssimo. Quer dizer, como é que você fecharia todas essas? Não é que não dê para fechar, mas se você está disposto, eu acho que não é. CNPq no Gerson aqui, 4 anos de trabalho, no mínimo, assim, para começar. Mas eu acho que é isso. Acho que é um conjunto aí de condições dadas assim que tornam a tarefa difícil. E o fato de que aquelas pessoas que talvez de um modo mais lógico poderiam ter feito isso, por alguma razão, de foro, sei lá, íntimo, particular e tal, não fizeram. Certo? Mas é isso aí. Também é uma oportunidade. Então tá, gente. Muito obrigado, tá? Quem quiser dar uma olhadinha em algum original aqui, a gente continua a conversa depois ali. E tem um excelente painel vindo por aí, tá? Obrigado.